Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina, número 3, Imagens do Casamento. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos buscando a Tua bênção, o derramamento do Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos. Abre a nossa mente para entendermos a Tua palavra, responde às orações do Teu povo, curando as nossas enfermidades e trazendo-nos a paz de Jesus Cristo, pois é em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Imagens do casamento. Verso áureo. Então o anjo me disse, escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Aqui está o convite de Deus para você, meu querido irmão, querida irmã. Jesus está convidando você para a ceia das bodas do Cordeiro, lá no céu. A Bíblia está repleta de histórias de amor que revelam poderosamente aspectos da salvação e do amor de Deus por seu povo. O relacionamento mais íntimo que existe, o casamento, é uma escola na qual, se permitirmos que seja experimentado da maneira que Deus planejou, podemos descobrir lições profundas sobre o seu amor por nós e sobre o nosso relacionamento com Ele e sobre tudo o que Ele fez para nos redimir. As ideias atuais sobre o amor e casamento têm distorcido nossa capacidade de apreciar o que Deus deseja nos ensinar por meio da aliança matrimonial. Embora o pecado tenha distorcido o casamento, essa instituição ainda pode ser um meio poderoso de revelar a verdade, inclusive a respeito das profecias. Mais do que apenas nos fazer felizes, o casamento deve ser uma escola na qual aprendemos lições profundas sobre nós mesmos e sobre o nosso relacionamento com Deus. Nesta semana estudaremos aspectos positivos e negativos do casamento, a fim de entender melhor como Deus se relaciona com o seu povo, mesmo quando existem falhas, e aprender algumas verdades sobre o seu amor que nos ajudarão a compreender melhor os eventos dos últimos dias. Lembre-se, Deus nos convida para participarmos da festa das bodas do Cordeiro. Este é um convite de Deus para você. Aceite-o e vamos participar desta festa no céu. Jesus, quando voltar, vai nos arrebatar. E ao chegarmos no céu, a primeira coisa será a festa das bodas do Cordeiro. Vamos nos regozijar com Jesus Cristo, celebrando a festa das bodas do Cordeiro, o casamento da noiva com o noivo. A noiva é você, sou eu, é a igreja de Jesus. E Jesus Cristo é o querido noivo, que em breve virá buscar a sua noiva. Aleluia! Na parte de domingo, uma só carne. Você, marido, você, mulher, vocês formam uma só carne. O casamento é uma das metáforas bíblicas que ressaltam mais profundamente a intimidade que Deus deseja ter com a humanidade. Essa ilustração é usada com tanta frequência na Bíblia e aparece de forma tão marcante no Apocalipse que é essencial que os estudantes da palavra compreendam o que Deus deseja comunicar através da imagem do casamento. Vamos ler Gênesis capítulo 2, abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 2, primeiramente vamos ler os versos 23 a 25. Aqui diz, e disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Não serão mais dois. Os dois vão formar uma união que é definida como uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Estavam cobertos pela vestimenta de glória. Adão e Eva foram criados com uma vestimenta de glória.
E lemos em Efésios também, abra sua Bíblia, Efésios capítulo 5, vamos ver então os versos 29 a 32. Aqui diz, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor à igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem ao seu pai e à sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Aqui está falando Deus sobre o mistério que existe deste relacionamento íntimo entre Deus e o seu povo, Cristo e a sua igreja, ilustrado através da união matrimonial. De que maneira o casamento humano ilustra a conexão de Cristo com a humanidade? Você e Jesus Cristo se tornam um só desejo, um só pensamento, um só propósito. Em certa ocasião, conversando com os fariseus, Jesus citou o relato de Gênesis sobre o casamento de Adão e Eva. Os fariseus rapidamente questionaram, dizendo, então por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a mulher? Mateus 19, verso 7. Moisés era considerado um dos fundadores da nação. Imagine questionar o criador do casamento colocando-o contra um dos seus profetas. Uma das estratégias dos fariseus era tentar provar que os ensinos de Jesus contradiziam as Escrituras. Um casamento duradouro e marcado pela fidelidade era o ideal de Deus ao criar o ser humano. Infelizmente, a humanidade corrompeu esse dom fundamental de Deus. Pela importância que as Escrituras atribuem ao casamento, não deve ser coincidência que essa instituição divina sempre tenha sido atacada por Satanás. Juntamente com o sábado, o casamento é uma dádiva que vem lá do Jardim do Éden. Ambos, tanto o sábado, que veio do Jardim do Éden, como o casamento também, estas duas instituições têm a intenção de mostrar o anseio de Deus por um relacionamento com suas criaturas. Interessante que as duas instituições que vieram do Jardim do Éden, antes de Adão e Eva pecarem, Satanás tem atacado ferozmente, tentando destruir tanto o lar, o casamento entre um homem e uma mulher, e também tem atacado ferozmente o sábado, abolindo a lei de Deus, instituindo o domingo no lugar do sábado. Meu querido irmão, o casamento, que é uma união entre duas pessoas imperfeitas, sempre produzirá conflitos. O casamento entre Cristo e a igreja é a união entre um Salvador perfeito e uma noiva bastante imperfeita, como você e eu. No entanto, podemos aprender sobre o amor de Deus com aquilo que existe em um bom casamento. Queridos, aqui estão 3 princípios para o casamento. Primeiro princípio, perdoe o seu cônjuge por mais que ele não mereça, assim como Cristo nos perdoa sem merecermos. E perdoe tudo, cada dia. Que o perdão seja o pão de cada dia no seu casamento. Esse é o número 1. E o item número 2 para um casamento feliz. Aceite o seu cônjuge com todas as suas falhas, assim como Cristo nos aceita com todas as nossas imperfeições. E o item número 3. Assim como Cristo nos colocou antes de si mesmo, pense no seu cônjuge antes de você mesmo. Esses princípios fundamentais nos evangelhos nos ajudam a entender como Deus se relaciona conosco. Será que isto vai fortalecer o seu casamento? Com certeza. Perdoe tudo, diariamente. Não deixe nada para ser perdoado no dia seguinte. Aceite o seu cônjuge como ele é. Ore por ele, pela transformação. Marido orando pela esposa, esposa orando pelo marido. Aliás, você, marido, você, esposa, vocês devem orar juntos, abraçadinhos, quando se levantam de manhã, quando vão dormir à noite. Assim eu faço com a Leila, nós oramos juntos, abraçados. Um casal que ora junto, diariamente, abraçados, serão ouvidos por Deus e terão uma união durável. Uma união durável. O Jesus que criou o casamento é o Jesus que pode salvar os casamentos. Aleluia! Na parte de segunda-feira,
a bela noiva. A bela noiva é você, sou eu, somos nós, os comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Ezequiel capítulo 16 apresenta uma ilustração surpreendente do interesse de Deus por seu povo e descreve a nação de Israel como uma criança abandonada que foi deixada em um campo aberto para morrer. Deus a levou para casa, deu banho nela e, quando estava crescida, casou-se com ela. É uma imagem poderosa de um casamento bastante improvável. Vamos abrir a Bíblia em Ezequiel capítulo 16. Ezequiel capítulo 16, vamos ver o verso 4 até o verso 14. Aqui diz: E quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para a tua purificação, nem tampouco foste esfregada com sal, nem envolta em faixas. Não se compadeceu de ti olho algum para te fazer alguma destas coisas, compadecido de ti, antes foste lançada em pleno campo pelo nojo da tua alma no dia em que tu nasceste. E passando eu por ti, vi-te manchada de sangue, e disse-te, ainda que estás no teu sangue, vive. Sim, disse-te, ainda que estás no teu sangue, vive. Eu te fiz multiplicar como o renovo do campo, e cresceste, e te engrandeceste, e alcançaste grande formosura, avultaram os seios, e cresceu o teu cabelo, mas estavas nua e descoberta. E passando eu por ti, vi-te, e eis que o teu tempo era o tempo de amores, e estendi sobre ti a auréola do meu manto, e cobri a tua nudez, e dei-te juramento, e entrei em concerto contigo, diz o Senhor Jeová, e tu ficaste sendo minha. Então te lavei com água, e te enxuguei do teu sangue, e te ungi com óleo, e te vesti de bordadura, e te calcei com pele de teixugo, e te cingi de linho fino, e te cobri de seda. E te ornei de enfeites, e te pus braceletes nas mãos, e um colar à roda do teu pescoço. E te pus uma joia na testa, e pendentes nas orelhas, e uma coroa de glória na cabeça. E assim foste ornada de ouro e prata, e o teu vestido foi de linho fino, e de seda e bordadura. Nutriste-te de flor de farinha, e mel, e óleo, e foste formosa em extremo, e foste próspera, até chegares a ser rainha. E correu a tua fama entre as nações, por causa da tua formosura, pois era perfeita por causa da minha glória, que eu tinha posto sobre ti, diz o Senhor Jeová. Aqui está a nação de Israel sendo ilustrada por uma mulher que foi abandonada, mas depois foi recolhida por Deus. Deus a aceitou, Deus se casou com ela, Deus a enobreceu, Deus a exaltou, Deus a sustentou. Mas esta mulher se esqueceu de Deus. Esta igreja, este povo escolhido por Deus, se esqueceu de Deus. Deus disse a Israel que, sob os seus cuidados, a nação se tornou muito bonita. Quando o Senhor a encontrou pela primeira vez, ninguém a achava bonita. Ela foi rejeitada, deixada para morrer. Mas à medida que Deus expressava atenção por ela, ficou cada vez mais bonita, até que se tornou o centro das atenções do mundo. Israel se tornou centro das atenções do mundo. Na época de Davi e Salomão, reis de Israel, isso era especialmente verdadeiro. A rainha de Sabá viajou de longa distância para vir até Israel ver o esplendor de Israel, conforme diz em 1 Reis, capítulo 10, versos 1 até o verso 13. No entanto, a beleza de Israel era um presente de Deus, a nação era bonita. As nações comentavam sobre a nação de Israel, porque era a noiva do Senhor. Deus disse, você era perfeita por causa do meu esplendor que eu tinha posto sobre você, Ezequiel 16, 14. Esse é um tema recorrente na Bíblia. A noiva de Deus é bonita não por causa de algo que ela faz, mas porque o Senhor derramou o seu amor sobre ela e a tornou assim. De igual modo, somos belos aos olhos do céu, não por causa de algo que fizemos para merecer isso, mas pela graça de Deus que nos deu. Somos belos por estarmos revestidos com a justiça de Cristo, que é a justiça de Deus em pessoa. Tudo estava bem até que algo aconteceu. Mas você confiou em sua beleza e a sua fama fez com que você se prostituísse e você se ofereceu a todos os que passavam para ser deles. Ezequiel capítulo 16, verso 15. Mas confiaste na tua formosura e te corrompeste por causa da tua fama.
prostituías-te a todo o que passava para seres sua. Queridos, é muito parecido isso que Deus fala aqui em Ezequiel capítulo 16, com aquilo que está escrito em Ezequiel capítulo 28, quando fala de Lúcifer, um anjo querubim criado perfeito, mas que se corrompeu por causa da sua formosura. Veja, Ezequiel capítulo 28, verso 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Queridos, assim como Lúcifer caiu do céu porque se envaideceu, se tornou arrogante, se achou superior a todos, assim também a nação de Israel, que foi exaltada por Deus, foi escolhida, se tornou uma nação modelo, uma nação que chamava a atenção do mundo, mas ela se corrompeu por causa da formosura. Mas você confiou em sua beleza e a sua fama fez com que você se prostituísse. Ezequiel 16, verso 15. Assim também é a igreja de Deus hoje. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, um movimento profético mundial chamado por Deus, que nasceu dentro do calendário profético de Deus, das 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8,14. Queridos, esse movimento profético que começou pequeno, ele alcançou o mundo todo, está presente em todo o mundo. Mas a beleza não é nossa, a beleza é de Deus. Deus que nos vestiu, Deus que nos deu propósito de vida. Deus nos deu uma missão. A beleza é de Deus, a Ele toda a glória. Fomos criados para refletir a glória de Deus. Mas quando as criaturas pensam que a sua beleza vem delas mesmas, essa beleza perde o seu valor e surgem problemas. Quais são os perigos de confiar em nossa beleza? É muito perigoso, porque este orgulho derrubou Lúcifer, transformou Lúcifer, um anjo perfeito, em diabo, em Satanás, em demônio. O orgulho transformou um anjo perfeito em um demônio. Mas nós temos que ser humildes e dar glória a Deus. Pensamos que temos méritos ou algo que nos torna merecedores do amor de Deus? Não temos méritos. O que torna você aceito por Deus, amado por Deus, são os méritos de Jesus Cristo. Lance mão dos méritos de Jesus Cristo. Eles estão disponíveis a você. Pela fé em Jesus Cristo, você se apropria dos méritos de Jesus Cristo. Por isso você será perdoado. Por isso você será revestido pela justiça de Cristo e o seu nome será escrito no livro da vida do Cordeiro. Aleluia! Na parte de terça-feira, a esposa prostituta de Oséias. Cada vez que você lê o livro de Oséias, você fica assustado. Aquilo que aconteceu com Oséias, Deus usou para ilustrar mais uma vez a infidelidade da nação de Israel, da igreja de Deus naquele tempo, que representa a igreja de Deus hoje. Vamos abrir a Bíblia em Oséias, capítulo 1. O pedido de Deus ao profeta Oséias foi uma das tarefas mais estranhas que ele já deu a um dos seus servos, casar-se com uma prostituta. Mas Deus usou Oséias para nos ajudar a compreender, a partir de sua própria perspectiva, a dor do pecado e da rebelião humana. Deus amou e escolheu uma esposa, Israel. Ela o traiu inúmeras vezes. Ainda assim, surpreendentemente, Deus a aceitava de volta e a restaurava. O que é a prostituição mencionada na Bíblia? Prostituição mencionada na Bíblia se refere ao povo de Deus buscar relacionamento e obediência a Satanás. Quando os filhos de Deus davam costas para Deus e começavam a adorar Baal e sacrificar suas crianças a Moloque. Queridos, isto se chama na Bíblia de prostituição, adultério espiritual. Isso aconteceu no passado? Você acha que também acontece no presente? Você acha que ainda hoje a Igreja de Deus pode estar se prostituindo, adorando ídolos, adorando Baal, se inclinando diante de Roma? Aqui está o exemplo de Oséias. Abra sua Bíblia e vamos ler Oséias capítulo 1 e o verso 2. O princípio da palavra do Senhor por Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições, filho de prostituição,
porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. E lemos ainda no capítulo 3 de Oséias, verso 1, o Senhor me disse, vai outra vez, ama uma mulher amada do seu amigo e adúltera. Como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uvas. Queridos, a história de Oséias, que se casou com a prostituta, revela a triste realidade da nação de Israel no passado de se prostituir e adulterar com Satanás. Mas, no Novo Testamento, nós vamos encontrar novamente outra prostituição, outro relacionamento adúltero. Quando nós abrimos Apocalipse capítulo 17, nós vamos encontrar aqui nesse capítulo a experiência da igreja que se prostituiu. A igreja que nasceu pura, mas que no período do 4º século se prostituiu com Baal, tornou-se adoradora de Baal. No tempo de Constantino, a igreja de Roma se tornou submissa ao imperador de Roma. E desde o 4º século até hoje, Roma é representada aqui no capítulo 17 como uma igreja que se prostituiu. Abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 17 e vamos ver o verso 1 e verso 2. Veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo-me, vem mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Uma mulher pura representa a igreja pura de Deus, como está em Apocalipse capítulo 12, verso 1. Mas uma mulher prostituta representa a igreja apostatada, que deu as costas para Deus e passou a adorar Satanás. E levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata e que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. É um mistério. A igreja que nasceu pura, agora se tornou uma prostituta. Queridos, Deus ainda tem dentro desta igreja apóstata, desta igreja de Roma, Deus tem ainda uma multidão de filhos e filhas sinceros. E no capítulo 18 de Apocalipse, você encontra um convite de Deus, um chamado de Deus para aqueles filhos de Deus que ainda estão em Babilônia. Lemos em Apocalipse 18, verso 1 a 4. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, se referindo à igreja de Roma. Ela é a igreja mãe, ela tem suas filhas. As filhas de Babilônia são aquelas igrejas que obedecem os mandamentos da mãe. Ou seja, o mandamento de Deus manda guardar o sábado, mas o mundo todo está aguardando o domingo. Portanto, todas as igrejas que se chamam protestantes ou evangélicas, mas guardam o domingo, elas estão obedecendo o mandamento papal. São filhas de Babilônia. Por isso, caiu, caiu a grande Babilônia. É a queda da mãe e a queda das filhas também. E se tornou morada de demônios e coito de todo espírito imundo e coito de toda ave imunda e aborrecível. Isto está dizendo que o demônio toma conta das igrejas que se apostatam, porque se tornam morada de demônios e de espíritos imundos. E o verso 3, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Todas as nações, é uma igreja mundial, tem poder mundial, se relaciona com os reis e príncipes da terra. E todas as igrejas correm para Roma e se submetem ao papado. Por isso diz aqui, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Todos estão aceitando as doutrinas de Roma. Queridos, as duas principais doutrinas de Roma, que são aceitas pelas igrejas chamadas de filhas de Babilônia, primeiro é a santificação do domingo. E segundo é a doutrina da imortalidade da alma, de que a alma é imortal e que
os seres pecadores e ímpios vão permanecer vivos, queimando eternamente vivos. Queridos, isso não é uma doutrina bíblica, porque o povo de Deus, que obedece os mandamentos de Deus, guarda o sábado, o 7º dia da semana, e crê que a alma é mortal. Quando o corpo morre, volta ao pó. E o espírito de vida, o fôlego de vida, volta para Deus. E a alma vivente deixou de ser vivente. Só existe alma vivente quando o corpo está com o fôlego. Quando o fôlego sai do corpo, você desliga o fôlego e o corpo, deixa de existir alma vivente. O corpo volta à terra, o espírito de vida, o fôlego de vida volta para Deus e a alma vivente deixa de existir. Portanto, o povo de Deus que obedece os mandamentos de Deus e que guarda o santo sábado também rejeita a doutrina da imortalidade da alma. Isto nos liberta e nos distancia do espiritismo, do espiritualismo, de todas as sociedades secretas. Isto nos distancia do paganismo, do hinduísmo, do budismo. Todas as religiões pagãs acreditam na imortalidade da alma, da mesma forma como a Igreja de Roma, da mesma forma como as igrejas evangélicas e protestantes. Por isso, meu querido irmão, Deus quer nos distanciar do paganismo e da apostasia e quer ensinar para você a obediência aos mandamentos de Deus, escritos pelo dedo de Deus, os 10 mandamentos, que estão em Êxodo capítulo 20. E também quer que você acredite que o homem ou a mulher, nós seres humanos, ao morrermos, o corpo volta ao pó da terra, o fôlego de vida, o espírito de vida volta para Deus e a alma vivente deixa de existir. Não existe uma alma imortal vivendo fora do corpo. Não existe uma entidade pensante, consciente que vive fora do corpo. É exatamente isso que Eclesiastes capítulo 9 ensina. Abra sua Bíblia, Eclesiastes capítulo 9, versos 5 e verso 6. Aqui diz: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Os mortos não sabem nada, não têm consciência. Nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma neste século em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Os mortos não louvam a Deus, os mortos não sabem nada, os mortos não podem dar conselho para ninguém, porque os mortos estão mortos. A Bíblia diz que eles estão dormindo no pó da terra, esperando o dia da ressurreição, que será na volta de Jesus. Esta doutrina bíblica do estado do homem na morte, ensinando que os mortos estão dormindo no pó da terra, nos distancia do paganismo, do hinduísmo, do budismo, do catolicismo. Enfim, meu querido irmão, Deus quer nos libertar desta doutrina pagã da imortalidade da alma. Deus quer nos libertar da adoração ao sol, da santificação do domingo. Deus tem um povo fiel dentro de Babilônia. Por isso aqui em Apocalipse capítulo 18, verso 4, Deus diz: e ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu. Aqui está o convite de Deus para o seu povo dentro de Babilônia. Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Meu querido irmão, Deus tem um povo fiel, sincero dentro de Babilônia. Mas a igreja de Roma, que é Babilônia, com as suas filhas, estão apostatadas. E na Bíblia, isso é chamado de prostituição, de adultério espiritual. A Bíblia revela que os erros de Israel no Antigo Testamento seriam repetidos pela Igreja de Cristo no Novo Testamento. O povo de Deus, com o qual ele fez uma aliança, se desviou completamente antes do exílio de Babilônia, imitando as práticas idólatras das nações vizinhas. A tragédia é que o povo de Deus, a partir do período do Novo Testamento, acabou fazendo a mesma coisa que o seu povo do Antigo Testamento havia feito, levando à transgressão e apostasia que permanecem até hoje. Em ambos os casos, o povo de Deus se afastou do relacionamento com ele e procurou supostas soluções humanas para os seus problemas. As palavras que Deus usou no livro de Oséias mostram que ele não estava apenas tentando nos mostrar o que fizemos de errado, mas como se sentiu Deus diante disso.
Quem já foi traído pelo cônjuge pode ter uma pálida noção dos sentimentos que a nossa infidelidade a Cristo despertam nos seres celestiais. Talvez a parte mais surpreendente da história de Oséias seja o que ele fez para redimir a sua esposa rebelde. Quando lemos o último convite de Deus à humanidade, chamando o povo de Deus para sair de Babilônia, em Apocalipse 18, verso 4, percebemos que Deus tem um povo dentro de Babilônia, não desconhecidos, mas um povo conhecido por Deus. Ele os conhece profundamente e os ama. Quando o mundo avança em direção ao seu momento mais sombrio, Deus ainda oferece o preço da redenção que ele pagou para nos comprar de volta com o seu sangue. A cruz de Cristo, mais do que qualquer outra coisa, mostra o desejo intenso de Deus de salvar o seu povo rebelde. De que maneira, mesmo a nossa igreja pode se envolver em adultério espiritual, bebendo do vinho de Babilônia, praticando as festas de Roma, buscando amizade com Roma, visitando o Vaticano, se submetendo às ordens papais, submetendo-se à encíclica papal Laudato Si, que manda guardar o domingo, submetendo-se à Organização Mundial da Saúde, submetendo-se à ONU, submetendo-se ao Fórum Econômico Mundial, submetendo-se ao Concílio Mundial das Igrejas. Meu querido irmão, existem muitas e diferentes formas de se submeter a Roma, retornar para os braços do papado. Hoje, a igreja cristã, a igreja protestante está voltando para Roma. O ecumenismo é uma estrada de mão única que leva todo mundo de volta para Roma. Mas Deus está dizendo: sai dela, povo meu, que você ouça o chamado de Deus. Aleluia! Na parte de quarta-feira, Isaac e Rebeca. Um lindo casamento. Não só o nascimento de Isaac foi um milagre de Deus, mas também o casamento de Isaac e Rebeca foi um milagre de Deus. Deus conduziu de forma miraculosa Eliezer, o servo de Abraão, até a Mesopotâmia para buscar uma esposa para Isaac. Quando Abraão já estava idoso e sem dúvida pensando nas promessas que Deus lhe havia feito sobre os seus descendentes, ele deu uma tarefa solene ao seu servo mais velho e de mais confiança. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 24 e vamos ver os versos 1 até o verso 4. Aqui diz: E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: Põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para o meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra, à minha parentela, e daí tomarás mulher para o meu filho Isaque. Abraão não queria o jugo desigual para o seu filho Isaque. Abraão sabia que se Isaque casasse com uma mulher idólatra, pagã, que vivia na região de Canaã, ele iria pouco a pouco se tornar pagão, adorando os ídolos e os deuses da terra. Por isso ele fez com que o seu servo Eliezer fizesse um juramento de que ele não permitiria que o seu filho Isaque casasse com alguém que fosse daquela terra de Canaã, mas queria buscar uma esposa lá no meio da parentela dele. Queridos, hoje nós não estamos dando muita importância para o jugo desigual. Por isso os casamentos não são duradouros. Por isso existe apostasia no meio do povo de Deus, porque os filhos de Deus estão se casando com as filhas dos homens. A advertência de Abraão parece exclusivista. No entanto, essa questão era espiritual, não étnica. Era teológica, não nacional. Abraão sabia que as práticas religiosas de Canaã eram moralmente corrompidas e envolviam adoração a falsos deuses. Para Isaque, seria fácil cair nessas práticas se ele se casasse com uma cananeia. A história de grande parte do antigo Israel e até mesmo da igreja ao longo dos séculos revela que o povo de Deus, que deveria testemunhar ao mundo, muitas vezes
imita o mundo em seus falsos ensinos e crenças religiosas. Um dos maiores exemplos disso é a introdução do domingo, o dia pagão do sol, no lugar do sábado bíblico, uma realidade que desempenhará um papel bastante destacado nos últimos dias. Abra sua Bíblia em Gênesis 24. Gênesis 24, vamos ler então os versos 57 a 67. Aqui diz: E disseram, chamemos a donzela, ou seja, Rebeca. E chamaram a Rebeca, e disseram-lhe, irás tu com este varão? Ela respondeu, irei. Então despediram a Rebeca, sua irmã, e a sua ama, e ao servo de Abraão, e os seus varões, e abençoaram a Rebeca, e disseram-lhe, ó nossa irmã, sejas tu em milhares de milhares, e que a tua semente possua a porta dos seus aborrecedores. E Rebeca se levantou com as suas moças, e subiram sobre os camelos, e seguiram o varão, e tomou aquele servo a Rebeca, e partiu. Ora, Isaque vinha do caminho do poço de Laai-roi, porque habitava na terra do sul. E Isaque saiu a orar no campo, sobre a tarde, e levantou os seus olhos, e olhou, e eis que os camelos vinham. E Rebeca também levantou os seus olhos, e viu a Isaque, lançou-se do camelo, e disse ao servo, quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse, este é o meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. E Isaque trouxe-a para a tenda da sua mãe Sara, e tomou a Rebeca, e foi-lhe ela por mulher, e amou-a. Assim Isaque foi consolado depois da morte da sua mãe. O destaque aqui, queridos, foi a séria intenção de Abraão buscar uma esposa dentre a sua parentela, uma mulher que adorasse o mesmo Deus de Isaque, o Deus criador dos céus e da terra. Outro destaque é o fato de Isaque confiar na direção de Deus e na direção do seu pai. Aqui diz que Isaque saía para orar no campo. Ele era um homem de oração. É importante que você consulte a Deus no casamento, antes do casamento, durante o casamento. É importante que você busque uma esposa que ama a Deus e que guarda os seus mandamentos. É importante que Jesus Cristo faça parte do seu casamento, da sua vida familiar. Convide Deus para viver na sua casa, no seu lar. O casamento feliz é aquele que é partilhado entre marido, esposa e Jesus Cristo. Forme este triângulo amoroso dentro do seu lar. Marido, esposa e Jesus Cristo. O Jesus Cristo que vive no coração do marido estará em plena harmonia com o Jesus Cristo vivendo no coração da esposa. E Deus os abençoará. E Deus fará com que o seu lar se torne um pedacinho do céu. Aleluia! Na parte de quinta-feira, a prostituta é julgada. Que prostituta está falando aqui? Apocalipse capítulo 17. Você encontra em Apocalipse capítulo 12 a mulher pura, a igreja de Deus pura, que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 12. Em Apocalipse capítulo 12, verso 1, e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Aqui está uma mulher pura. E aqui é descrita esta mulher no capítulo 12, verso 17, como uma mulher fiel, uma igreja fiel. Capítulo 12, verso 17 diz, e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Esta é a igreja fiel de Deus. Mas você vai encontrar no capítulo 17 a prostituta, a igreja que se apostatou. Lemos aqui no capítulo 17, verso 1, e veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me, vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. É a igreja cristã que se prostituiu com o mundo. É a igreja cristã que, a partir do 4º século, se submeteu ao paganismo de Roma e passou a guardar o domingo e passou a adorar imagens e aboliu o 2º mandamento da lei de Deus, que proíbe a adoração de imagens. E substituiu o 4º mandamento, que manda guardar o sábado, colocando no lugar da guarda do sábado o mandamento guardar domingos e festas. Meu querido irmão,
Deus não quer que você faça parte da igreja prostituta. Deus quer que você se una ao remanescente fiel, que guarda os mandamentos de Deus. Foi esta igreja apóstata que matou os mártires. Mais de 50 milhões de mártires foram mortos simplesmente porque amavam a Jesus e guardavam os mandamentos de Deus. Esta igreja apóstata, chamada aqui de Babilônia, veja o capítulo 17, verso 5, na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Queridos, esta igreja foi responsável pela morte dos mártires. Por isso a profecia diz que ela estava embriagada com o sangue dos santos, porque ela destruiu povos inteiros que amavam a Jesus e que guardavam seus mandamentos. Por exemplo, os valdenses foram destruídos, os albigenses, os huguenotes, povos inteiros foram aniquilados, simplesmente porque amavam a Jesus e guardavam seus mandamentos. Meu querido irmão, minha querida irmã, a história vai se repetir. Agora no tempo do fim, quando a lei dominical for implantada mundialmente, honrando o papado e desprezando Deus como Criador dos céus e da terra, novamente a perseguição voltará. A história vai se repetir. Novamente haverá mártires. Isso está muito claro na palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 13. Aqui lemos o capítulo 13, o verso 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, novamente, o poder papal, para a guerra contra os santos e vencê-los. Por que vencê-los? Porque ainda existirão mártires. Antes da porta da graça se fechar, ainda existirão mártires, porque outros estarão se convertendo pela morte das fiéis testemunhas de Jesus. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. É um poder mundial, fazendo com que reis e rainhas e todos os líderes religiosos do mundo se curvem diante de Babilônia, a Babilônia de Roma. Mas, no capítulo 17 de Apocalipse, mostra o fim desta igreja apóstata. Abra sua Bíblia em Apocalipse 17 e o verso 14. Aqui diz: estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. A vitória é de Jesus Cristo. Porque ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. Meu querido irmão, Apocalipse 18 descreve como será a destruição desta grande Babilônia. Leia o capítulo 18 todo, está descrevendo a destruição da igreja de Roma e das suas filhas também. Agora, quando você chega no capítulo 19 de Apocalipse, você encontra aqui o regozijo e a alegria no céu, porque esta igreja foi julgada e foi condenada. Capítulo 19 de Apocalipse diz: e depois destas coisas ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! Salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta. Ela foi julgada, ela foi condenada, que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram aleluia, e o fumo dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus assentado no trono, dizendo amém e aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos, demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Aqui no capítulo 19 está mostrando a condenação e a destruição da Babilônia romana com as suas filhas. Mas, queridos, aqui no capítulo 19 fala também da igreja pura e verdadeira.
da noiva do nosso Senhor Jesus Cristo, porque diz o verso 7, regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. A esposa de nosso Senhor Jesus Cristo são os membros, homens e mulheres, comprados pelo sangue de Jesus Cristo, e que estão vestidos com a vestimenta branca, o linho fino, puro e resplandecente da justiça de Jesus Cristo. Capítulo 19, verso 8. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Você, meu irmão e minha irmã, vocês estão sendo chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Este é o convite que Deus está colocando na sua mão. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. O capítulo 21 de Apocalipse mostra que no final dos 1000 anos, de Apocalipse 20, a cidade santa, a Nova Jerusalém, descerá do céu. E dentro dela estão os comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Todos os salvos que viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos no céu, eles descem dentro da Nova Jerusalém no final dos 1000 anos, descem para a terra. Por isso, o capítulo 21 de Apocalipse diz, o verso 2, e eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçado como uma esposa ataviada para o seu marido. É uma cidade linda, mas a maior beleza é o povo escolhido de Deus, comprado pelo sangue de Jesus Cristo, que está dentro da Nova Jerusalém. O que existe de mais lindo na cidade não é a rua de ouro, não são os muros de pedras preciosas. O que existe de mais bonito é o trono de Deus, porque ali está o trono do Pai e o trono do Filho, exatamente como diz o capítulo 22. O capítulo 22 diz ali o verso 3, e ali não haverá nunca mais maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Meu querido irmão, minha querida irmã, Jesus Cristo tem um povo remanescente na terra. Jesus Cristo está preparando uma cidade, que é a cidade do Deus vivo. É ali que estará o trono de Deus. Nós vamos ser arrebatados para o céu quando Jesus Cristo voltar. E vamos viver 1000 anos no céu com Jesus Cristo. É isso que Apocalipse capítulo 20, verso 6 diz, bem-aventurado e santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Reinaremos com Jesus 1000 anos no céu, e no final dos 1000 anos vamos descer junto com a Nova Jerusalém para a terra que será queimada, que será purificada e que Deus criará aqui a nova terra. Aquilo que a Bíblia chama de nova terra e novo céu. E a capital da nova terra é a cidade do Deus vivo, a Nova Jerusalém, onde está o trono do Pai e o trono do Filho. E ali nós, eternamente, de semana em semana, de sábado em sábado, vamos adorar ao nosso Deus. E de lua nova em lua nova, também vamos nos reunir na Nova Jerusalém para comer do fruto da árvore da vida, como diz aqui em Apocalipse 22, verso 2. No meio da sua praça, de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. Por isso haverá uma reunião de lua nova em lua nova, para comer do fruto da árvore da vida. Isaías 66, verso 22 e 23. Ali diz que teremos uma reunião de sábado em sábado e uma reunião de lua nova em lua nova. Reuniões planejadas por Deus para a nova terra, para o novo céu. Queridos, Deus está convidando você para se unir ao remanescente fiel de Deus na terra. É aquele remanescente fiel de Deus descrito em Apocalipse 12 e o verso 17. Aqui está a descrição de Deus. Capítulo 12, verso 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Quer você, neste momento, tomar a decisão de fazer parte e de permanecer neste fiel movimento remanescente de Deus dos últimos dias?
guardando os mandamentos de Deus e sendo batizado pelo Espírito Santo, diga: sim, querido Jesus, eu quero. E que Deus te abençoe. Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, derrama o teu Santo Espírito sobre os meus irmãos que neste momento tomaram a decisão de permanecer ou de fazer parte deste movimento profético do tempo do fim, que será batizado pelo Espírito Santo. Escreve a tua lei, os teus santos mandamentos em nossa mente, em nosso coração. E querido Jesus, volte logo nos buscar. Em teu nome, Jesus, que pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido irmão e querida irmã, e que Jesus te dê a paz.